Olá, neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. De logo, nós esclarecemos na nossa compreensão, respeitando os entendimentos diferentes, que não existe um Evangelho espírita. Existe o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, é um manual de interpretação do Evangelho de Jesus. O Evangelho trazido por João, Lucas, Mateus e Marcos. Então, Kardec faz uma seleção desses conteúdos, e especialmente o conteúdo moral, como ele bem diz na introdução da obra, que os demais atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras do Cristo, elas foram muito utilizadas, às vezes até causando polêmica entre as pessoas. No entanto, o conteúdo moral, a forma como nós devemos proceder na vida para alcançar a verdadeira felicidade, para alcançar a perfeição, cujo modelo maior é Jesus, ele está dentro do conteúdo moral do Cristo. E aí, Kardec, pegando por base o Livro dos Espíritos, que divide, né, a doutrina espírita, trabalha as causas primárias, como falamos no livro, falando do vídeo sobre o Livro dos Espíritos, explicamos as classes partes. Você pode pegar a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, e verificar que a parte terceira cuida da parte das leis morais, as leis divinas, as leis de Deus, que são perfeitas e imutáveis. Então, essas leis, Kardec aprofunda ela no estudo do Evangelho de Jesus, mostrando a conexão do que o Jesus dizia com as leis universais, hoje conhecidas através da doutrina espírita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a base para a nossa transformação moral. Ela é, digamos assim, um manual de diretrizes de como nós devemos nos comportar diante da vida. Por isso que, inclusive, as pessoas costumam, muitas vezes, com tão dificuldade, quem já conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, pega o Evangelho, faz uma oração, fecha os olhos, pede inspiração a Jesus, e quando abre, normalmente tem uma diretriz, tem uma lição para quem está passando por aquele desafio existencial. E normalmente, se você e eu conseguimos ter a humildade necessária para perceber a lição que Jesus está nos trazendo através do seu Evangelho, ampliado pela lupa da doutrina espírita, que traz a visão espiritual do Evangelho de Jesus, indo além da letra. Porque, como já dizia Paulo, a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, se ficar só na letra, ela fica por ali. Fica na interpretação literal e não vai além. Kardec, inclusive, tem esse cuidado de nos mostrar que é através da doutrina espírita, em especial, inclusive, das técnicas de estudo, de aprofundamento em outras ciências, que nós podemos ir além daquela letra e, ao final, fazer a interpretação com a doutrina espírita, explicando o que Jesus trazia para nós. Kardec, inclusive, faz uma seleção muito interessante, né, fazendo uma base da doutrina espírita para o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo: não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nós temos a redenção individual, como cada um será, digamos assim, terá a sua própria redenção, o seu próprio resgate individual, sua transformação. Quando ele traz as bem-aventuranças, e aí ele fala de bem-aventurados aflitos, traz o Cristo Consolador no capítulo 6, depois traz bem-aventurados os pobres de espírito, que no Evangelho de Mateus seria a primeira bem-aventurança no Sermão do Monte. Depois traz bem-aventurados os puros de coração, traz os bem-aventurados que são os pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, e a partir daí nós trazemos então o capítulo 11, a partir da redenção coletiva, quando fala do amor ao próximo, a si mesmo, amar os inimigos, não saber o que a mão direita faz, o que a mão esquerda faz, não saber, para que nós possamos fazer o bem sem mostrar, sem destacar isso. Fala de honrar o pai e a mãe, fala da grande lei que nós conhecemos todos, todo mundo já conhece, é a frase base e real, e é lei: fora da caridade não há salvação. Salvação, obviamente, dentro do entendimento que nosso querido Emmanuel traz no livro Consolador, que é da autoiluminação. Depois, não pode se virar Deus a mamon, ninguém pode viver apenas cuidando do material, esquecendo do espiritual, sem se virar Deus. Busca falando ser de perfeitos, muitos chamados os poucos escolhidos, fala que a fé transporta as montanhas, fala dos trabalhadores da última hora, e fala que ainda haverá, logicamente, falsos cristos. E por aí vai, falando da estranha moral, que não devemos colocar a candeia debaixo do alqueire, mostrando que o conhecimento deve ser utilizado para esclarecer a si os demais, mostrando que buscando
nós acharemos, se formos atrás verdadeiramente, fala de dar gratuitamente o que gratuitamente recebe, e aí vai para a reunião com Deus, que é a última parte, quando ele fala do capítulo 27, pedi e obtereis, fala inclusive no capítulo 28, uma coletânea fantástica de preces espíritas. Então, traz preces gerais, como é o caso do Pai Nosso, a nossa oração dominical, e demais preces. O Evangelho segundo o Espiritismo é um manancial de luz trazido por Jesus através da doutrina espírita. Jesus, que é o governador espiritual do nosso orbe, que nos orienta a vida e que nos encaminha para Deus a caminho dessa luz maior, que é o nosso Pai e Criador. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo.